Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus, conforme nos é apresentada no Evangelho segundo Marcos. Nesse trecho, nós encontramos uma passagem crucial onde Jesus não apenas revela sua identidade divina, mas também nos oferece um caminho claro para seguir seus passos, nutrindo nosso amor pela Igreja e trabalhando por sua edificação espiritual. Jesus está com seus discípulos em Cesareia de Filipe, um local distante dos tumultos diários, um espaço de recolhimento, onde ele pode instruir seus seguidores de maneira mais íntima e profunda. Ele inicia questionando: quem dizem os homens que eu sou? Esta pergunta ressoa em nós até hoje. Quantas interpretações e opiniões encontramos sobre Jesus Cristo? Ele é visto como mestre, profeta, líder carismático, mas como discípulos de Cristo devemos nos perguntar: quem é Jesus para mim? Pedro, como porta-voz dos discípulos, responde com coragem e clareza: tu és o Cristo. Esta confissão de fé é o fundamento da nossa espiritualidade cristã. Reconhecer Jesus como Cristo, Messias esperado, não é apenas uma afirmação intelectual, mas um ato de entrega e compromisso. É neste reconhecimento que se inicia a nossa jornada espiritual, pois ao confessarmos Jesus como Cristo, aceitamos seu senhorio sobre nossas vidas. No entanto, Jesus não se detém nesta revelação. Ele continua ensinando, dizendo que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Aqui encontramos o mistério central da nossa fé, o sacrifício redentor de Cristo na cruz e sua gloriosa ressurreição. Esse é o coração pulsante do cristianismo, onde o amor de Deus se manifesta de forma suprema. Ao ouvirmos estas palavras, Pedro, movido pela sua própria compreensão limitada, tenta dissuadir Jesus, mas é prontamente repreendido. Vai para trás de mim, Satanás, que teus pensamentos não são os de Deus, mas dos homens. Pedro, ainda que bem intencionado, falha em compreender o plano divino de salvação. Isso nos lembra da importância da humildade e da obediência à vontade de Deus em nossa jornada espiritual. Muitas vezes nossos planos e desejos pessoais podem nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. E como isso se relaciona com o nosso amor pela Igreja? A Igreja é o lugar onde recebemos os sacramentos que nos sustentam, onde nos reunimos como comunidade de fé para adorar a Deus, e onde somos enviados em missão para servir o mundo. Nossa missão como membros da Igreja não é apenas frequentar as missas, as palestras, os encontros, mas sim viver o Evangelho no dia a dia, testemunhando o amor de Cristo em nossas ações e palavras. Jesus prossegue, chamando a multidão e seus discípulos para segui-lo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esta é a essência do discipulado cristão. Seguir a Cristo não é um caminho fácil, mas exige renúncia, entrega e uma disposição para carregar a cruz pessoal. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento,
mas também de redenção e esperança. É através da nossa cruz que somos purificados e transformados à imagem de Cristo. Portanto, amar a Igreja significa comprometer-se com Cristo de todo o coração, mente e alma. Significa participar ativamente da vida sacramental, buscar a santidade pessoal, cultivar a comunhão fraterna, testemunhar o Evangelho com coragem e alegria. A Igreja não é uma instituição estática, mas um organismo vivo que cresce e se renova pela graça de Deus e pela cooperação dos fiéis. Neste tempo de desafios e incertezas, somos chamados a fortalecer nossa fé e nosso amor pela Igreja. Diante das adversidades e das tentações do mundo, devemos permanecer firmes na rocha que é Cristo, confiando em sua promessa de vida eterna para aqueles que perseveraram até o fim. Que Maria, Mãe da Igreja, nos guie e interceda por nós, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, crescendo em santidade e vivendo em comunhão fraterna na Igreja que Ele mesmo estabeleceu. Deus abençoe a todos nós e nos conceda a graça de vivermos como autênticos cristãos, seguidores de Cristo, amando e servindo a sua Igreja com amor e devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.